Olá a todos, eu me chamo Fernanda Ragazzi e eu vou te ensinar como ser o gestor que toda fazenda de leite precisa. E para isso, nós vamos estar disponibilizando toda semana vídeos, dicas, aulas, várias informações sobre como trabalhar no dia a dia, na administração, na gestão de qualquer fazenda de leite. E hoje nós vamos conversar sobre o que é necessário para ser um gestor de fazendas. E vamos começar com a primeira questão importante. Para ser um gestor de fazendas, é necessário saber sobre a fazenda de leite. Mas não é ter vivido ou vivenciado desde a infância a atividade leiteira, e sim realmente entender como cada processo acontece, como que funciona cada etapa e por que cada etapa funciona. Então, por exemplo, o que é uma vaca de leite, como é um ciclo produtivo, como é um ciclo reprodutivo, o que esses animais vão estar comendo ao longo do ano, como é a questão da pastagem, da forragem, como é a questão da sanidade desses animais, como é a questão de vacinação, como trabalhar relacionado ao manejo, relacionado ao sistema, o que eu preciso ter dentro da atividade. Então, são muitos pontos importantes que a gente precisa saber. Então, não é viver na atividade, e sim entender como cada sistema, cada processo, cada etapa funciona dentro da fazenda de leite. O outro ponto é entender como funciona a administração de fazendas. Não adianta eu querer ser gestor numa fazenda se eu não souber a metodologia de administração, se eu não entender as etapas sobre processo de visualização, de fiscalização da parte econômica, né, da parte financeira que a gente diz como um todo, que é verificar o fluxo de caixa, o que está entrando na fazenda em termos econômicos, o que está saindo, o que está sendo gasto, o que é despesa, o que é custo, como que eu estou trabalhando ao longo dos meses, né, ou ao longo do ano, a questão financeira, como encaixar as questões financeiras com as questões produtivas, relacionar os índices zootécnicos com os meus gastos ou então com a eficiência produtiva, como que eu dimensiono se a atividade não está legal, como que eu trabalho isso para ter maiores ganhos produtivos ou para melhorar a produção de leite. Então, a parte administrativa, ela vai entrar tanto a questão do dia a dia da coleta de informações, tantas questões relacionadas com a organização estratégica. Então, o administrador, o gestor de uma fazenda de leite, ele tem que saber verificar tudo isso. Ele tem que entender como eu vou trabalhar os pontos financeiros com as etapas produtivas, com as estratégias reprodutivas. E como que eu vou fazer isso durante todos os dias? Qual etapa eu vou fazer? Por que eu vou fazer essa etapa? Por que eu vou começar trabalhando com a reforma de uma área e não com a implantação de uma nova cerca, de um novo piquete? O que me faz trabalhar nesse plano A e não no plano B? Vão ser as estratégias administrativas que eu vou colocar ali dentro. Então, o gestor tem que saber se posicionar quanto à questão administrativa. Outro ponto, o gestor tem que entender que ele é a pessoa responsável por tomar todas as decisões. Então, não adianta o gestor querer ouvir o que todo mundo quer fazer e achar que dessa forma, então, vai ser feito um dia após o outro. O gestor, ele vai tomar as decisões com base no planejamento estratégico, então isso é um ponto importante para a gente poder trabalhar com sucesso dentro da atividade leiteira, montar um planejamento estratégico e em cima disso nós vamos direcionar a rotina das atividades que vão ser realizadas dia após dia. O gestor, claro que junto com a sua equipe, vai da melhor forma possível e estrategicamente organizar o que cada um vai fazer. Mas é ele que vai tomar as decisões e vai ser responsável pelo sucesso da atividade. Quando a gente tem alguém a responsabilizar, a gente tem alguém a quem culpar. Então, o gestor é essa pessoa de referência, é essa pessoa que vai ter todas essas questões, né, importantes
para tomar decisões. Outro ponto, o gestor tem que saber que ele não trabalha sozinho. Então, acabei de falar que o gestor é a pessoa responsável por tudo, beleza. Mas ele vai trabalhar com outras pessoas. Essas pessoas vão estar, então, submissas às atividades que vão ser realizadas em função da organização e da estrutura que vai ser realizada pelo gestor. Então, se essas pessoas não tiverem sucesso nas etapas que vão realizar, a culpa é do gestor, porque ele não entendeu os pontos fracos dessa equipe, ele não gerou resultados, ele não gerou valores, ele não entendeu como capacitar essas pessoas, não treinou e não colheu bons resultados. Então, a gente tem aí uma questão importante. O gestor tem que saber trabalhar em equipe e tem que saber trabalhar essa equipe, de modo que todo mundo consiga chegar no resultado final baseado no projeto estratégico. Uma outra questão é que o gestor tem que saber organizar a fazenda. Uma fazenda de leite tem inúmeras atividades para serem feitas ao longo do dia. Tem coisas, situações emergenciais, situações rotineiras, análises que têm que ser feitas em função do mercado, em função de alguma instabilidade, em função de alguma alteração climática. E o gestor tem que saber organizar todas essas etapas, todos esses momentos. Ele só vai fazer isso se souber o que está fazendo. Parece difícil, mas não é. Quando a gente entende o nosso papel, quando a gente entende a nossa responsabilidade, como a gente tem que trabalhar e o quanto a gente consegue otimizar e melhorar a situação de todo mundo ali dentro. Outro ponto, o gestor tem que ter controle sobre todas as informações. Então, qualquer coisa que faz dentro da atividade, seja uma compra, seja uma venda, seja uma vacinação, uma vermifugação, trocou os animais de um lote, fez um controle reprodutivo, qualquer coisa, gente, qualquer informação, o gestor tem que saber, ele tem que ter controle, saber quando foi realizado, quem foi a pessoa que fez, por que fez, quando vai repetir, quanto que custou, qual foi a etapa que foi realizada, o que falta ser feito, tudo tem que ser feito com controle pelo gestor. Se o gestor não entende o que está sendo feito ou ele não sabe o que é feito no dia a dia, ele não está gerenciando. Então, o gestor precisa ter esse controle e o gestor pode montar as planilhas de controle. Pode treinar a sua equipe para coletar essas informações, principalmente se ele não estiver todo dia na fazenda, mas ele precisa ter essas informações. Então, já fica uma outra dica que o gestor tem que ter responsabilidade de coletar essas informações e fazer com que essas informações virem resultados, virem dados que podem ser trabalhados, que podem ser calculados, que podem ser programados. Também não adianta ele só pegar um monte de informação, beleza, tem um monte de tabela, faço o que com isso? Se não souber o que fazer, também não adianta. É um monte de papel, um monte de informação vazia. Outro ponto, e aí eu digo que é um dos pontos mais importantes, é que o gestor tem que gerar resultados. Não adianta você estar todo dia, mês a mês na atividade e não gerar resultados dentro dessa fazenda. Não gerar crescimentos, não ter projeção de ganhos maiores, não ter melhorias visíveis na atividade. Claro que inicialmente, quando você está começando na fazenda, você vai ter muitos ajustes para fazer e às vezes os resultados não são tão grandes. Mas ao longo do tempo, o gestor precisa ter vários resultados, mostrar onde estava a fazenda e agora onde está caminhando, o que já foi conseguido, o conquistado ao longo desses meses. Isso gera valor, isso gera segurança, confiança para a equipe, confiança para o dono da fazenda e isso faz com que a gente tenha uma necessidade de sempre estar crescendo, porque a gente vê que funciona, vê que dessa forma tem tido resultados e a gente quer crescer cada vez mais. Então, esses são alguns dos pontos importantes para que a gente possa ter um sucesso muito grande como gestor dentro das fazendas. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí acompanhando, se liguem que vão ter sempre mais vídeos com mais informações para vocês.